eu gostava de animal, mas eu sempre fui um cara urbano. Mas eu tive, numa época, para decidir se eu gostava mesmo do mundo rural, eu fui trabalhar numa fazenda como um peão. Peão de luxo, é claro, né? E abrindo cova de café. Ali eu decidi que eu não queria ser agrônomo para mexer com cultura. Eu queria mexer com animal mesmo. E não queria ser veterinário, eu queria trabalhar em produção. Aí fui ser zootecnista. Eu me lembro que o Brasil rural era um Brasil importador. Importador não só do trigo, que até hoje nós importamos, mas importador de tudo o resto. E nessa época, o Brasil era importador de leite. Eu sempre fui muito ligado à pecuária, leiteira e de corte, que eram... E vi que na época que eu estava na Embrapa, para você ver, no início da Embrapa, no meu início da Embrapa, que eu entrei em 82, nós comemos carnes importadas de Chernobyl. Hoje, que é o Brasil? O Brasil é o maior exportador de carne do mundo, um dos grandes produtores de carne do mundo. Fora isso, ele não só produz em quantidade, mas a coisa de exportar, como diria um colega chamado colega Kepler Euclides Filho, já foi diretor da Embrapa, colega nosso lá do gado de corte, ele sempre disse que se eu focar na exportação, o nosso povo vai comer melhor. E na realidade isso aconteceu. A qualidade da carne brasileira subiu bastante. Eu falo qualidade, mas até não só em termos genéticos, mas em termos de sanidade, em termos de preocupação com a parte dos abates, a preocupação não só do público como do privado no combate à febre aftosa, nos combates às outras doenças importantes do gado, da pecuária, né? Com isso tudo eu vi um crescer que culminou na exportação de carne, mas não só na exportação, como numa produção melhor de carne. O Brasil que eu aprendi, que eu saí da escola, era um Brasil que produzia com um desfrute de 10%, hoje está em 20 e poucos por cento. O Brasil hoje tem 53% de rendimento na pecuária de corte. O Brasil tem hoje uma lotação de 1,2, alguma coisa, e antiga 2 ou 3, 1,3, na época que eu estudei ele era 0,5. Às vezes a gente escuta falar que o Brasil é uma das pecuárias mais atrasadas do mundo, né? Por pessoas que estão aí na mídia e não conhecem bem o Brasil. Esse Brasil rural que a gente conhece e convive, todo ele tem uma base. A base é o conhecimento, é a geração de tecnologia. Foi isso que avançou no país. A gente vê que essa pecuária de hoje é muito mais desenvolvida porque encontrou, aí voltamos à coisa, uma política correta, mais acertada e tecnologia não só da cadeia da carne, mas as cadeias que se entrelaçam com ela, como a cadeia de produção de grãos e a cadeia de produção de floresta, quer dizer, de fibras, né? Eu fico pensando que esse Brasil hoje não tem volta, sabe? Só tem um passo a ser dado cada vez mais à frente. Desenvolvendo o Brasil através de conhecimento, de uma massa crítica que foi crescendo no Brasil em termos da ciência, do conhecimento, que isso, vamos dizer, possibilitou e viabilizou esse Brasil que a gente vive. Nós estamos aqui pensando na Revolução Verde, né? E eu acho que a nossa revolução é verde e amarela.